Josué e Auxa. Capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com respeito ao que havia sido condenado à destruição, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Ialda, conhecido por Judá, pegou algumas coisas do que havia sido condenado à destruição. Em vista disso, a ira de Ial se acendeu contra os israelitas. Iauxa enviou então homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven e ao leste de Betel, e lhes disse: Vão e espionem a terra. Portanto, os homens foram e espionaram. Quando voltaram a Iauxa, lhe disseram: Não é necessário que todo o povo vá. Uns 2.000 ou 3.000 homens são suficientes para derrotar Ai. Não canse todo o povo mandando-os ir, pois os habitantes de lá são poucos. De modo que cerca de 3.000 homens foram para lá, mas eles tiveram de fugir dos homens de Ai. Os homens de Ai mataram 36 homens, perseguiram os israelitas desde o lado de fora do portão até Sebarim, matando-os na descida. Por isso, o coração do povo derreteu e se tornou como água. Em vista disso, Iauxa rasgou as suas roupas e se prostrou com o rosto por terra diante da arca de Ial até o anoitecer, ele e os anciãos de Israel, e jogaram pó sobre a cabeça. Iauxa disse: Soberano rei Ial, por que fizeste este povo atravessar o Iorde? Foi para nos entregar aos amorreus, a fim de sermos destruídos? Quem dera que tivéssemos nos contentado em permanecer do outro lado do Iorde. Perdão, ó Ial, o que posso dizer agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Quando os cananeus e todos os habitantes desta terra ouvirem falar disso, eles nos cercarão e apagarão o nosso nome da terra. E o que tu farás com relação ao teu grande nome? Ial respondeu a Iauxa: Levante-se. Por que você está prostrado com o rosto por terra? Israel pecou, eles violaram o pacto que lhes ordenei que guardassem. Pegaram algumas coisas do que havia sido condenado à destruição, furtando-as e colocando-as secretamente entre os seus próprios bens. Por isso, os israelitas não poderão se manter firmes contra os seus inimigos. Virarão as costas para fugir dos seus inimigos, visto que se tornaram algo condenado à destruição. Não estarei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio o que foi condenado à destruição. Vá e purifique o povo. Diga-lhes: Purifiquem-se amanhã, pois assim eu digo, Uriel, o Criador de Israel. Há algo condenado à destruição no seu meio, ó Israel. Vocês não poderão se manter firmes contra os seus inimigos até que retirem do seu meio o que está condenado à destruição. Vocês devem se apresentar de manhã, tribo por tribo, a tribo que ao selecionar virá à frente, família por família, a família que ao selecionar virá à frente, casa por casa, e a casa que ao selecionar virá à frente, homem por homem. E aquele que for pego com a coisa condenada à destruição será queimado no fogo, ele tudo o que for dele, porque violou o pacto de Ial e porque cometeu um ato vergonhoso em Israel. Então Iauxa se levantou cedo na manhã seguinte e fez Israel se apresentar, tribo por tribo, e a tribo de Ialda foi selecionada. Ele fez as famílias de Ialda vir à frente e a família dos Zeraitas foi selecionada, depois fez a família dos Zeraitas vir à frente, homem por homem, e Zabdi foi selecionado. Por fim, fez vir à frente os da casa de Zabdi, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Ialda, foi selecionado. Iauxa disse então a Acã: Meu filho, por favor, honre a Ial, o Criador de Israel, e confesse a ele. Por favor, diga-me o que você fez. Não me esconda nada. Acã disse a Iauxa: De fato, fui eu que pequei contra Ial, o Criador de Israel, e o que fiz foi o seguinte. Quando vi no meio do despojo um belo manto oficial de Sinear, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, eu os desejei e os peguei. Estão escondidos na minha tenda, enterrados no chão, com o dinheiro por baixo. Iauxa enviou imediatamente alguns homens, e eles foram correndo até a tenda. Lá na tenda estava escondido o manto, com o dinheiro por baixo. Assim, eles tiraram as coisas da tenda e as levaram a Iauxa e a todos os israelitas, e as puseram diante de Ial. Então Iauxa e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, bem como a prata, o manto oficial, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus touros, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que era seu, e os levaram para o vale de Açor,
Yausha disse: Por que você trouxe calamidade sobre nós? Hoje Yael trará calamidade sobre você. Então todo Israel apedrejou, depois disso queimou todos no fogo. Assim, todos eles foram apedrejados. E levantaram sobre ele um grande monte de pedras, que permanece até o dia de hoje. Em vista disso, a ira ardente de Yael diminuiu. É por isso que aquele lugar é chamado de Vale de Açor até hoje. Josué. Yausha. Capítulo 8. Yael disse então a Yausha: Não tenha medo nem fique apavorado. Leve com você todos os homens de guerra e suba contra Ai. Veja, entreguei a você o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Faça com Ai seu rei assim como você fez com Jericó e seu rei, com a diferença de que podem pegar para vocês o seu despojo e os seus rebanhos. Arme uma emboscada por trás da cidade. Assim, Yausha e todos os homens de guerra subiram contra Ai. Yausha escolheu 30.000 guerreiros valentes e os enviou de noite. Ele lhes deu a seguinte ordem: Fiquem de emboscada atrás da cidade. Não se afastem muito da cidade, e fiquem todos de prontidão. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles vierem contra nós, assim como fizeram antes, fugiremos deles. Quando eles vierem atrás de nós os atrairemos para longe da cidade, pois dirão: Estão fugindo de nós como fizeram antes. Assim, fugiremos deles. Então vocês devem sair da emboscada e tomar a cidade, e Yael, seu Criador, a entregará a vocês. Assim que vocês tomarem a cidade, devem incendiá-la. Devem fazer segundo a palavra de Yael. Essas são as ordens que lhes dou. Então Yausha os enviou, e eles foram ao local da emboscada, posicionaram-se entre Betel, conhecido por Betal, e Ai, ao oeste de Ai, ao passo que Yausha passou aquela noite com o restante do povo. Depois de Yausha ter se levantado de manhã cedo e reunido as tropas, ele e os anciãos de Israel as conduziram a Ai. Todos os homens de guerra que estavam com ele subiram e avançaram até a frente da cidade. Acamparam ao norte de Ai, com o vale entre eles e Ai. Nesse meio tempo, ele havia escolhido cerca de 5.000 homens e os havia colocado de emboscada entre Betal e Ai, ao oeste da cidade. Assim, o povo montou o acampamento principal ao norte da cidade, e a retaguarda ficou ao oeste da cidade. Naquela noite, Yausha foi até o meio do vale. E assim que o rei de Ai viu isso, ele e os homens da cidade se apressaram e saíram logo de manhã cedo para enfrentar Israel em batalha, num lugar que ficava de frente para a planície desértica. Mas o rei não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Quando os homens de Ai atacaram, Yausha e todo Israel fugiram pela estrada em direção ao deserto. Então todo o povo que estava na cidade foi convocado para persegui-los, e ao perseguirem Yausha, foram atraídos para longe da cidade. Não restou nenhum homem em Ai e em Betal que não fosse atrás de Israel. Deixaram a cidade desprotegida e perseguiram Israel. Yael disse então a Yausha: Estenda a lança que está na sua mão em direção a Ai, pois entregarei nas suas mãos. Assim, Yausha estendeu a lança que estava na sua mão em direção à cidade. No momento em que ele estendeu a mão, os homens da emboscada saíram depressa do lugar onde estavam, correram para a cidade e a tomaram. Imediatamente incendiaram a cidade. Quando os homens de Ai viraram para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tiveram forças para fugir em direção alguma. Então o povo que estava fugindo para o deserto se voltou contra os perseguidores. Quando Yausha e todo Israel viram que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que subia a fumaça da cidade, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. E os que tinham tomado a cidade saíram ao seu encontro, de modo que os homens de Ai ficaram encurralados no meio, com israelitas de um lado e do outro. Os israelitas os mataram, de modo que não restou nenhum sobrevivente nem fugitivo. Mas capturaram o rei de Ai vivo e o levaram a Yausha. Depois de Israel terminar de matar todos os habitantes de Ai que estavam no campo, no deserto onde os tinham perseguido, e o último deles ter caído pela espada, então todo Israel voltou a Ai e a golpeou com a espada. Todos os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, somaram 12.000, todo o povo de Ai.
Yausha manteve a mão estendida com a lança até ter entregado todos os habitantes de Ai à destruição. No entanto, Israel pegou para si os rebanhos e o despojo da cidade, segundo as ordens que Yao tinha dado a Yausha. Yausha queimou então Ai e a reduziu para sempre a um monte de ruínas, como está até hoje. Ele pendurou o rei de Ai no madeiro até o anoitecer. Quando o sol estava para se pôr, Yausha ordenou que retirassem seu cadáver do madeiro. Lançaram-no então na entrada do portão da cidade e levantaram sobre ele um grande monte de pedras, que permanece ali até hoje. Foi então que Yausha construiu no Monte Ebal um altar a Yao, o criador de Israel, assim como Masha, o servo de Yao, havia ordenado aos israelitas e assim como está escrito no livro da lei de Masha. Um altar de pedras inteiras, nas quais não se usou nenhum instrumento de ferro. Sobre ele fizeram ofertas queimadas a Yao bem como sacrifícios de participação em comum. Então ele escreveu nas pedras uma cópia da lei que Masha havia escrito perante os israelitas. Todo Israel, os anciãos, os oficiais e os juízes estavam de pé de ambos os lados da arca, diante dos sacerdotes levíticos que carregavam a arca do pacto de Yao. Tanto os residentes estrangeiros como os israelitas de nascimento estavam lá. Metade deles estava diante do monte Gerizim e a outra metade diante do monte Ebal, assim como Masha, o servo de Yao, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois disso ele leu em voz alta todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve palavra alguma, de tudo que Masha havia ordenado, que Yausha não lesse em voz alta diante de toda a congregação de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os residentes estrangeiros que moravam no seu meio.